Ligue sua Bíblia, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 49. Quero convidar você para ler comigo. Gênesis 49, eu estou lendo na nova versão atualizada. Nós vamos ler do verso 29, o capítulo 50 inteiro. Daqui 100 anos, os pregadores serão outros se o Senhor Jesus não voltar. E os pregadores lerão essa palavra. Então é melhor a gente ler tudo com atenção, porque é ela que fica. Os pregadores passam, mas essa palavra foi o Senhor quem disse. Permanece. Fala comigo. Permanece. Então quero começar pelo apelo, pelo final. Volte a amar sua Bíblia. Volte a amar sua Bíblia. Desafie você mesmo a ler grandes porções da Bíblia. No final eu volto ao assunto, mas eu queria lhe desafiar esse mês de agosto, ler o Novo Testamento inteiro. São 10 capítulos por dia. Parar de ler só devocionais e nem ficar lendo a Bíblia como se ela fosse um livro de magia, de bruxaria. Ô Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. Isso é bruxaria, isso não é Bíblia não. A Bíblia é um livro inteligente. A Bíblia é um livro simples. Uma criança entende a mensagem. Mas a Bíblia é um livro que está dando nó na cabeça de doutores, pós-doutores, hiperdoutores, linguistas. Porque a Bíblia é eterna. Quando você pegar na sua Bíblia, ame sua Bíblia de novo. Quero te fazer 2 recomendações. Use a Bíblia no seu smartphone para ouvir. E use a Bíblia no papel para ler. São 2 experiências diferentes. Ao ouvir grandes porções da Bíblia, ela vai ficar no seu coração. Ao ler, você vai começar a compreender repetições, detalhes, mudanças de cenário. Ninguém nunca parou comigo para ensinar a Bíblia. Peraí. Você não aprende a Bíblia porque é preguiçoso. Se você sabe ler, você aprenderia se dedicasse. Se dedicasse, você saberia mais Bíblia do que sabe. Então quero convidar você para voltar para sua Bíblia. Amar sua Bíblia. E obedecer sua Bíblia. Essa semana, nossa equipe pastoral, até sexta-feira, está lendo o livro de Deuteronômio. Por quê? Lá em Deuteronômio é um dos livros mais estratégicos do Velho Testamento. O Senhor disse que o rei deveria ter uma cópia ao lado do trono. Era um rolo. Vários rolos. Você sabe que a Bíblia só começou com versículos e capítulos depois do ano 1200. Até lá não tinha. Então, a Bíblia King James tem uma nota de rodapé que diz que o rei deveria copiar com a sua letra. Ter ao lado do trono, para que nela lesse todo dia, para que ele não esquecesse o que o Senhor queria da vida dele. Para não esquecer quem é o Senhor. Qualquer crente que para de ler a Bíblia começa a andar em pecado. Qualquer pastor que para de ler a Bíblia começa a andar em pecado. Qualquer pessoa que diz crer no Senhor parou de ler sua Bíblia, começa a andar no pecado. Primeiro que desvia seu coração e seu pensamento. Daqui a pouco sua conduta. Daqui a pouco suas palavras.
volte a amar sua Bíblia. E ao lê-la, leia com profunda reverência. Gratidão. Gratidão. Então vamos ler essa palavra eterna. Vamos ficar em pé um minutinho? Depois vocês podem até dormir. Claro que é uma péssima escolha você ter saído de casa para dormir aqui, mas paciência. Você que está online, se não fez a pipoca, paciência, agora não dá mais. Se fez, pode trazer para a sala, trazer o suco, o refrigerante, mas fique esse tempo conosco aí, olha. Gênesis capítulo 49, de 29 em diante. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: vou ser reunido ao meu povo, sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, e ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei? Não Raquel. Prestou atenção nesse detalhe? Depois você estuda. E ali sepultei Lia. A patriarca nossa não é Raquel, é Lia. Como Deus honrou aquela mulher desprezada, porque ela foi sepultada no mesmo lugar que Sara e que Rebeca. Deus é assim, Ele não esquece os desprezados. Continuemos. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Verso de número 33, vamos ler juntos? Quando, está na tela, quando Jacó e expirou e foi reunido ao seu povo. 50, vamos adiante. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que estou morrendo, sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir e sepultar meu pai, depois voltarei. Faraó respondeu: vai, sepulte seu pai, como ele fez você jurar. José partiu para sepultar seu pai. Leia com atenção esse verso para mim. Vamos lá? José os principais de sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai, deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado. E foram também com ele tanto carruagens como cavalheiros, e o cortejo foi muito grande. Quando eles chegaram à ilha de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram-lhe grande e intensa lamentação, e José chorou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram luto na ilha de Atade, disseram: como é grande esse pranto dos egípcios! E por isso aquele lugar foi chamado de Abel-Misraim, fica do outro lado do Jordão.
os filhos de Jacó fizeram como ele lhe havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram no campo de Macpela, que juntamente com o campo Abraão havia comprado de Efron, o Eteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Mamre. Lê comigo 14. Depois disso, ele e seus irmãos vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora, pois, pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, o que aconteceu? Lembra do nosso José chorando diante de Jerusalém? Esse texto nos leva direto para Jerusalém. E José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui agora, somos seus escravos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Verso 20, vamos juntos? Vocês, porém Deus que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Veja a repetição: não tenham medo, não tenham medo. Na sua tradução diz: não tem mais, não tem mais. 2 vezes repete: não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E essa frase é uma frase da graça de Deus e uma mensagem resumida do Novo Testamento. Vamos ler junto essa última frase? José, vamos lá? José os consolou e lhes falou ao coração. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse aos seus irmãos: preste atenção nesse final. Eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês. Vamos falar essa frase? Mas Deus certamente visitará vocês. Mais uma vez. Mas Deus certamente visitará vocês. E os fará para que saiam dessa terra, para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo, vamos repetir essa frase? Deus certamente visitará vocês. Repete de novo. Deus certamente visitará vocês. Não tem mais, não tem mais. Deus certamente visitará vocês. Deus certamente visitará vocês. Quando você não lê no papel, você não percebe essas nuances. Vamos embora? Continuar? Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Vamos encerrar a leitura? José morreu.
Vamos sentar, por favor. Queridos irmãos, pregadores não falam ao coração de ninguém. Pregadores não falam espírito humano. Pregadores falam, no máximo, a cabeça e as emoções. Por isso, toda vez que alguém perguntar qual o maior pregador, você não caia nessa cilada. Primeiro, que você não ouviu todo mundo. Você só escuta o que você gosta e olhe lá. Segundo, quando você fala o maior, você está falando de cultura, oratória, comunicação, jeito de falar. Isso é só perfumaria. Isso não faz cosquinha no diabo. O único que fala ao coração é o Senhor Jesus, que é a água da vida e que é o pão da vida. E todos nós só temos um jeito de chegar para pedir socorro, através do seu sangue. O trono está aberto para todo mundo. E todo mundo que busca Deus tem palavra que Jesus pode dar. Pão da vida e pode dar água da vida. Você pode não gostar da oratória, você pode não gostar do jeito, pode não gostar da vestimenta. Isso não tem nada a ver com Jesus falar com você. Então não se engane. Ah, quem vai pregar o fulano de tal? Ei. Acalme-se, hein? Eu sou com você, sou gente. Eu não atravesso a rua para ouvir certos pregadores. Não é porque eles não têm palavra de Deus para mim, não. É porque meu coração está fechado. Mas eu já atravessei o mundo para ouvir pregadores. Quem já ouviu falar em Reverendo Antônio Elias? Reverendo Antônio Elias foi um avivalista da igreja presbiteriana no ano que eu nasci, 55, e ele viveu até começo dos anos 2000. Morreu com 97 anos. Divertidíssimo. Amigo do pastor Messias Anacleto, que eu chorei ouvindo algumas histórias e dei muita risada. Eu ainda era um jovem pastor e a Universal começava a ser assim, aquela fama brutal no Brasil. Falei com ele: reverendo, estou querendo ir lá no Universal participar de um culto. Nunca fui lá. Ele falou: vamos embora, meu filho, eu precisava de alguém me convidar, que eu queria ir lá ver. E nós fomos num culto das 9 horas da manhã, num auditório enorme. Nós sentamos assim lá atrás, os dois, e eu falei com ele: reverendo, se for aquele culto de sustância, eu vou dar oferta. Aí, menino, nós estávamos lá, e aí o culto foi rompendo. De repente, o pregador chamou todo mundo lá na frente. Quem quis foi lá na frente, e ele disse assim: agora nós vamos repreender esses demônios. E falou com o pessoal assim: vira as mãos para trás e diga assim: sai. Aí nós dois estamos lá atrás. Aí o pastor Antônio Elias: abaixa, meu filho, que está vindo uma turma aí, deixa eles passar por cima. Pastor Antônio Elias tinha esse humor maravilhoso. Quem tem palavra da vida é o Senhor Jesus. Pede a Ele. E Deus de vez em quando faz assim, Ele mistura a palavra dele com a palavra do pregador. Aí você sai do culto e diz assim: Deus falou no meu coração. De vez em quando o pregador prega sozinho, é horroroso. Você pode achar bom, achar bonito, achar que foi aquela sustância. Então faz uma oração aí por você, por alguém que você vai perguntar. Alguma porção do céu veio para o seu coração, para você repartir e ouvir. Senhor Jesus, que é o dono da palavra, abra o nosso coração, amolece o nosso coração, Senhor. Concede-nos quebrantamento. Só o Senhor que pode fazer isso. Oramos com ações de graças, em nome de Jesus. Que livro maravilhoso, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis começa na eternidade. No princípio, Deus. E o livro de Gênesis termina com um caixão. Começa na eternidade e termina num caixão.
Isso deveria acender nossa mente. Aliás, no texto que eu li tem dois defuntos, o pai e o filho, Jacó e José. Ou abrir os nossos olhos, porque o livro não termina com o defunto. O livro termina com um olhar para o futuro cheio de esperança. O Senhor vos visitará. Eu escrevi na minha Bíblia, quando estava estudando esse texto: olhe para o futuro cheio de esperança. Repete comigo: olhe para o futuro cheio de esperança. Ô gente, abre essa boca e me ajuda. 1, 2 e... Primeira recomendação: pare de reclamar da vida. Está muito difícil, está muito difícil, está muito difícil, está muito difícil. Então para. Veja se você ajusta a sua cuca com a palavra de Deus. E eu escrevi, e vou falar rapidinho, 7 desafios que eu preciso ter para o meu coração para olhar para o futuro com esperança. Acabou de dessas ordens, recolheu os pés na cama e expirou. Todo mundo queria morrer assim, cheio de dias, cheio de saúde, cabeça boa. Não respira mais. A vida é um sopro. A vida é um sopro. Morreu José, com a idade de 110 anos. Primeira verdade para olhar o futuro com esperança é: aceite sua finitude. Aceite sua finitude. Abre um pouquinho os seus pés aí, assim, se tiver com liberdade. Sim, um pouquinho só. Deus, estica os seus pés assim, ó. O que você acaba de fazer? Lembrar você mesmo que você anda com o pé na cova. Você é defunto falante. Você é defunto falante, tem que tomar consciência disso. Se você não tomar consciência disso, você não arruma a sua vida com Deus e a verdade que cantamos. Ninguém garante 10 minutos, ninguém garante um dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Abraão faleceu com 175 anos, Isaac com 180, Jacó com 147 e José com 110. Mas Moisés, que viveu 120 anos, escreveu que é 70 ou 80, escapa para lá um pouquinho, mas a média é essa. Com os novos remédios, você pode até viver mais. Com a nova engenharia biológica e as vitaminas e tudo mais, você pode viver até mais. Mas sua batata está assando. Então hoje é o dia de você reconciliar com Deus. Hoje é o dia de você aprumar sua vida com Deus. Hoje é o dia que, se o Senhor te chamar, hoje à noite, você está com Deus. Porque nós andamos com o pé na cova. Jacó morreu, José morreu. E tem muito crente boboca que precisa entender a Bíblia. Ele fala assim: eu queria ser igual Davi. Eu queria ser igual Paulo. Eles são tudo defunto. A Bíblia é um cartório de defunto. Vivo no mundo, agora. Somos nós que estamos aqui, que ainda estamos respirando, uma geração que respira entre os 8 bilhões, e o Senhor Jesus, que ressuscitou em Jerusalém, está vivo, assentado no trono, e é de geração em geração, aquele que permanece para sempre. Então você lembra de querer ser igual ao Senhor Jesus e não ser igual ao defunto. Você fala com ele assim, ó. Lá diz que ele resplandece sua glória no coração daquele que o contempla na palavra, que o contempla pelo Espírito Santo e que o obedece.
Crescer na Bíblia não ia encher a cabeça de teologia, não. Crescer na Bíblia é obedecer. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Não é aquele que levanta as mãos, bate palma, dá glórias. Isso faz parte da perfumaria. Mas a demonstração de amor é obedecer. E o Senhor Jesus contou uma parábola. Ele falou assim: o pai falou com o filho: vai trabalhar na minha vinha. Ele falou: deixa comigo que eu vou. E não foi. E o Senhor Jesus falou com o outro: vai trabalhar na minha vinha. Ele falou: não vou. Mas no meio da estrada ele falou: não posso fazer isso com meu pai, eu vou. Quem amou? O que obedeceu. Não engane seu coração. Aceite sua finitude. É Deus que define o quanto tempo você vai viver e o impacto que vai ter a sua vida. É Deus. Não é você, não é seu estudo, não é sua inteligência. É Deus. Então, quando Deus elevar você, é para que o reino avance. Quando Deus pôr dinheiro na sua vida, é para que seu dinheiro empurre o reino. E lembre-se, Deus não é burro. Ele pôs na sua mão um tanto de dinheiro. Não escreva dízimo quando aquilo não é nada de dízimo. Você acha que Deus não sabe fazer conta? Você acha que Deus é burro? Pode até impressionar a gente. Pastores e tesoureiros ficam encabulados. Mas Deus, aceite sua finitude. Aceite sua limitação. Aceite que você é o que você vai falar com o seu irmão agora. Segure na mão dele e diga para ele assim de todo o coração: você é pó. Pó falante, pó enfeitado, mas você é pó fedorento. Você fede. Por que você toma banho todo dia? Porque você fede. Por que você lava o cabelo? Porque você fede. Por que você passa desodorante? Porque você fede. A igreja vai ter uma nova arrancada para o próximo ano. Aleluia! Cadê os membros dessa igreja, pelo amor de Deus? Vou repetir, faz de conta que eu tirei a cera do ouvido de todo mundo. A igreja terá nova arrancada para o ano 2024 em diante. Aleluia! Aí nós vamos começar a campanha de oração. 40 dias, sem escovar os dentes, sem trocar de roupa, sem tomar banho, sem lavar o cabelo, sem trocar roupa íntima, sem trocar meia. 40 dias de jejum e oração. E ninguém vem ao culto durante esses 40 dias. Daqui 40 dias nós vamos reunir toda a igreja para orar e agradecer. Ninguém tomou banho, ninguém escovou os dentes, ninguém lavou o cabelo, nada. Entendeu quem é você? Então menos aí, ó. Baixa esse seu nariz. Deixa de achar que você é tal, que você é a lendária, você fede, beleza? Aceite sua finitude. Aceite que você é pó. Aceite que você é pó. Melhorará seu coração diante de Deus. A doença e a velhice quebra a soberba de quem se acha muito bonito. Não humilhe ninguém, hein? Não humilhe ninguém. O morador de rua, o bilionário. Dona Maria sem dente, Dona Maria com os dentes implantados. Tudo pó. Na nossa igreja, lá a 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, se você for a Belo Horizonte e não for lá, gente boa, você perdeu a viagem. Belo Horizonte é o ponto, 8ª é o ponto 1 de Belo Horizonte. 1. Eu quero ir no ponto 1. 8ª Presbiteriana, põe no Google que você vai andando até lá. Estava uma conversa na igreja só sobre fitness. Malhar, comidas saudáveis. Mas a conversa era essa, antes do culto. Terminado o culto, não tinha outra conversa.
aquilo foi me aborrecendo. Falei, peraí, todo mundo que está malhando, presta atenção. Todo mundo aqui vai morrer. E a única diferença é que você vai ser um defunto malhado. Só isso. Não veja se você cuide melhor do seu coração e de sua alma, em vez de ficar só na academia. Aí, sabe os gordinhos, aqueles nós que gostamos tudo de macarrão, fizeram assim para mim. Falei, você também para tomar sorvete, eu sei aí, ó. Aceite sua finitude. Aos homens está ordenado morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você anda com o pé na cova, mas espera aí, não vai embora ainda não. A Bíblia diz assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. E o apóstolo Pedro escreve assim, e o universo se desfará num grande estrondo, quando o Rei dos Reis voltar. Então, você reconcilie com sua vida, com Deus. Você se entregue a Jesus. Porque todos nós, crentes e não crentes, andamos com o pé na cova. Mas quem crê em Jesus está de olho no relâmpago. É o pé na cova e o olho no relâmpago. Ou Deus me leva como defunto, ou Deus me pega no relâmpago. Aleluia! Então eu estou com o pé na cova e o olho no relâmpago, irmão. Porque qualquer hora dessa, o Rei dos Reis voltará. Você tem essa esperança? Se não tiver, hoje é o dia de você voltar para Deus e consertar a sua vida com Deus. Segundo, e José lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou, 51. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. E os cananeus disseram, como é grande o pranto dos egípcios, porque José e todos que estavam com ele choraram 7 dias. E o acompanhamento do enterro foi muito grande. Ó, estão aqui os maiores e mais violentos soldados do Egito. Estão aqui os arqueiros e lanceiros núbios, que hoje é a Etiópia, pertenceu ao Egito. Estão aqui os comandantes e os governadores constituídos por José nas províncias do Egito. Está aqui o exército do faraó. Estão aqui os irmãos de José com suas mulheres, com seus netos, com todo mundo. Está aqui acompanhando o enterro para o exército do faraó, parte dele. Alguns ficaram guardando o faraó. E hoje é raro a gente ver isso, mas de vez em quando você está na rua e vê, passa um carro levando um defunto, e aí você começa a ver aquele tanto de carro, você fala assim, deve ser gente importante, hein? Tanto de carro, né? Não se esqueça, defunto é defunto. Morrer é morrer. Morreu de acidente, morreu de repente, morreu com um tiro, morreu assassinado, defunto. Defunto é defunto. Não tem, aí fala assim, como é que ficou o defunto bonito? O fato é engraçado, mas foi um fato verdadeiro. O pai de Claudinha, minha esposa, com quem estou casado há 22 anos, faleceu de uma doença que deixou o rosto dele crispado. Aí fui lá contratar o moço para arrumar o corpo e tratar do sepultamento. Eu ia dirigir o culto, encostei do caixão e ele não aguentou. Ele chegou perto de mim e falou, olha bem a cara dele. Em relação ao que o senhor viu ontem e está vendo hoje. Fala sério, o senhor não fez um grande trabalho. Como é que ele ficou bonito? Eles me perguntaram um dia, reverendo, pouca gente me chama reverendo. Reverendo, o que o senhor quer que fala no dia do seu enterro? Eu falei, eu quero que quando tiver todo mundo lá, um grita assim,
A mão dele está mexendo. Eu quero que ele fale isso, menino. Primeiro, aceite sua finitude. Segundo, lamente suas dores e suas perdas. Chore sua dor. Derrame seu coração. Toda perda gera dor. Emprego, noivado, namoro, divórcio, perda de filho, perda de marido. Mudou de igreja. Mudar de igreja é igual mudança transcultural. Toda vez que você muda, você volta a zero. Ah, lá na minha igreja eu era isso. Lá, Zé, aqui não. Que nós nem te conhecemos, beleza? Chore suas dores. Lamente sua dor. Ache um colo para chorar. Mas presta atenção. Você busca colo e oferece colo. Não é esse povo egoísta que fala assim: eu quero colo e ninguém me dá. Não, você é soberbo. No medidômetro da dor, a sua não é a maior do mundo. E nem é a menor. Acima de você tem gente sofrendo mais. Então para de falar: ai meu Deus. Não, está doendo. Não fica igual esses cabeça dura que está doendo e eles falam assim: ser forte, irmão. Declare o poder. Declare que você tem vitória. Tem uma dor de dente e declara: não está doendo, não está doendo, não está doendo. Cria juízo nessa cabeça sua. José chorou, Jesus, nosso Senhor, chorou por causa dos pecados das pessoas. E nós temos muito que lamentar como igreja: o pecado da nossa cidade, o pecado da nossa nação, o pecado da nossa família, nosso próprio pecado. E nós choramos pouco essa dor. Se eu pedir ao Senhor para te dar lágrimas, para lamentar seu pecado e os pecados do que vive ao seu lado. Nós só choramos quando nos falta alguma coisa. Mas o Senhor diz que os que com lágrimas semeiam. Significa que enquanto você chora, você também realiza o que Deus quer. Eu não dou conta de semear porque eu estou sofrendo muito. Então Deus é burro, que Ele mandou chorar e semear. Muita gente de igreja, as palavras dele falam que ele é maior do que Deus, ele é idólatra. Por isso que você lê a Bíblia, pedir o Senhor para ajustar a cuca da gente à Bíblia. Lamente suas dores, chore suas tristezas, dê colo e ofereça colo, e tenha coragem de dizer que está doendo. Eu tive uma febre o ano passado, eu fui a Maranhão pregar e passear com Claudinho, Lençóis Maranhenses, voltei de lá com uma febre. 10 dias com a febre, não achava causa. Um médico me levou para um hospital, fez exame até de AIDS. Não achou. O médico que me conheceu em São Luís, a mulher era da igreja, ele falou: pastor, não pode. 11 dias o senhor com essa febre, vou mandar uma passagem de avião, o senhor vem para São Luís que nós vamos achar a causa. Falei: não, varão, obrigado pelo seu cuidado. Ele disse: então o senhor vá no hospital e procure uma mulher, porque mulher é teimosa, enquanto ela não achar, ela não sossega. Fui para o hospital, menino, e circunstancialmente a chefe da equipe era uma mulher. Fiquei lá internado, mas quem falava comigo era um homem. Fiquei lá internado mais de uma semana, não achava. Aí, lá pelo 21º dia, um médico falou comigo assim: aqui já aconteceu assim, o cara entra aqui com a febre, fica aqui uns 30, 40 dias, do jeito que a febre chegou, ela vai embora. Mas tem outros também que entram aqui e fica aí uns 40, 50, 60 dias e morreu. Eu falei: doutor,
A morte para mim é um portal. Quando eu morrer, doutor, eu vou conquistar tudo que eu sonhei a vida inteira. Agora, eu não sei se o senhor está assim. Se o senhor não estiver assim, o senhor está encrencado. Porque se o senhor não tem Jesus, doutor, quando o senhor passar pela morte, o senhor está com o pé na cova. O senhor está com o pé na cova igual eu estou, doutor. Nossa igreja está orando pelo senhor. Então, o senhor põe os remédios, o que o senhor quiser. Mas o senhor conserta com Jesus, doutor. Porque se o senhor for primeiro... Doutor, eu vou orar para o senhor, doutor. Orar pelo senhor, pedir para Deus dar luz, orientação. Era tireoide, menino. Diz que era a Covid ou sei lá quem que foi. Chore suas dores. Chore. Eu tenho horror a esse povo fantarrão. Soando da vitória. Não vai no banheiro, não peida, não faz nada disso. Vitória. Não estou dizendo que a gente não tem vitória. Quem está entendendo o que eu estou falando, levanta para minha mão assim, ó. Menino, na Covid eu fui pregar no Rio de Janeiro. Peguei um táxi e perguntei ao homem, como é que o senhor está? Ele disse, eu estou na paz de máscara. Eu estou na paz, estou na alegria, no gozo e na vitória. Falei, o senhor é da Assembleia de Deus, onde é que o senhor frequenta? Ele disse, como é que o senhor descobriu? Como é que eu descobri? Aí eu cheguei na oitava e falei, atenção, todo mundo fica em pé. Eu estou na paz, na alegria, no gozo e na vitória. Eu falo isso todo dia, porque Jesus está vivo. Lamente suas dores. Terceiro, vamos lá, verso de número 14. Depois disso, José voltou para o Egito, ele e seus irmãos e todos que haviam acompanhado para sepultar seu pai. Feche seus lutos e aprenda contentamento. José volta para o palácio, os irmãos dele para cuidar das ovelhas. Volta para cuidar de sua vida, vamos embora. Eu escrevi um livro que está ali fora, Quando as Coisas Vão de Mal ao Pior. Pós-luto da morte da minha primeira esposa, que geramos junto 3 filhos e vivemos 17 anos, 6 meses e 2 semanas, e que nossos pastores conheceram Ana Maria de perto. Ana Maria, eu e o pastor Marcelo Galberto fundamos um ministério de oração chamado Desperta Débora. Quem conhece esse ministério de oração? Pois essa mulher de Deus não viu o que ela orou para acontecer. O ministério Desperta Débora hoje está em 100 nações. A Mocidade para Cristo tornou esse ministério o ministério oficial de oração em todas as nações. Ana Maria não viu o que ela pediu ao Senhor. Nós não vivemos para nós mesmos. Feche seus lutos, está na hora. Ei, não continue mais guardando coisas daquela pessoa que morreu há muito tempo. É terno, é roupa, é sapato, é isso, é aquilo. A pessoa não volta para usar. E pode ser útil para outras pessoas. Está na hora de largar. E para de abrir suas dores. Quando você começa a sarar, você vai lá e olha aquelas coisas e diz assim, coitadinha de mim, minha vida não vale mais nada. Então você não tem Jesus? Como é que uma mulher ou alguém que perdeu alguém diz assim, minha vida acabou? Como acabou? E se Deus deixou você vivo, descubra o propósito. Porque senão você tinha morrido junto. É óbvio, você não garante sua vida, eu não garanto a vida do meu filho, eu não garanto a vida de ninguém. Se Deus me deixou, não estou dizendo que não sofre, já falei antes que é para sofrer, e chorar, e buscar consolo, e já recomendei meu livro, aleluia. Feche seu luto. Quando você fica falando a mesma coisa, você já viu assim, que é já viu uma pessoa que toda vez que se encontra é a mesma reclamação? Pois é, minha vida, você precisa ver, as pessoas me traíram, eu que ajudei tanto, as pessoas nem aguentam te ver mais, quando eles te veem de longe, eles escondem. O assunto é só esse, o assunto precisa ser novo, você precisa ler sua Bíblia, encher a vida, servir as pessoas, põe sua vida no medidômetro da dor, e depois põe no medidômetro do contentamento.
Precisa desenvolver contentamento. José, volta para o palácio. Vamos administrar esse país. Vamos tocar para frente. Irmão, vamos voltar para cuidar das ovelhas. Educar a família. Fazer mais filhos. Aleluia. Casar os filhos. E fala com suas filhas e seus filhos para casar mais cedo. E não com 30, 35 anos. Porque aí o mercado fica desse tamanho. Quarto. Primeiro, aceite sua finitude. Segundo, lamente e chore suas dores. Terceiro, aprenda contentamento. Feche os seus lutos e volte a caminhar na história, glorificando a Cristo, honrando a Ele, servindo as pessoas. Quarto, reconcilie-se com sua história. É verdade. Vocês planejaram as coisas ruins contra mim. Sobe um andar, mas Deus. Pastor, como é que será esse país agora? Mas Deus. Pastor, como é que está o mundo tão difícil? Mas Deus. Você tem que subir um nível. Você foi roubado. Você foi violentada ou violentado quando menino, nunca contou isso. Marido traiu, mulher traiu, sócio roubou. Sobe o nível. Mas Deus, não tem nada errado na sua história. Nem sua vida, nem sua expressão física, nem sua idade. Mas Deus. Vocês fizeram errado mesmo. Não. Não vou falar que vocês não foram. Foi gente boa. Não foi não. Mas Deus. Os irmãos queriam matar José e não mataram José. Venderam José para a caravana que ia para o Egito. Ei, José! Você não sabe. Seu sonho vai realizar. Você não sabe egípcio. Você não sabe administração. Você não sabe nada. Eu tenho que te treinar, José. Vai 17 anos para cá, para o Egito. Comprado pelo Potifar. Chegou lá menino, não sabe nem falar a língua. Sem barba. Sem nada. Foi crescendo. Entrou na academia, ficou malhado, aprendeu administração, entendia de negócio, aplicou o dinheiro do Potifar. O Potifar agora só quer saber do lucro, mas a mulher do Potifar endoidou. Tem mulher que é assim, não pode ver um homem bem sucedido que mete o olho nele. Tira o olho dela, hein? Piriguete. José foi para a prisão. Quando chegou lá, interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. O copeiro volta, o padeiro. E ele falou com o copeiro: esquece de mim não, Zé. 2 anos esqueceu. Quem já ajudou alguém aqui, depois que ele melhora, ele passa perto de você, acha que você é um defunto. Levanta a mão para mim saber se tem alguém aqui parecido comigo. Se não tiver, eu vou orar para todo mundo ter essa experiência. Você virar gente, normal. Sabe por quê, José? Se o copeiro lembrar de você, você será, no máximo, o auxiliar do garçom. Calma, José. E José, diz a palavra de Deus em Salmos, que José estava acorrentado no Egito, ajudando todo mundo, varrendo o presídio com aquelas correntes. Mas o faraó sonhou. Todo dia José ajuda um por um, puxando as correntes. Diz que ele estava sob ferrolhos, barbudo, fedendo. De repente chega os homens mais ágeis do Egito, a guarda pessoal do faraó. Tem um hebreu, onde está o hebreu? Chega lá, tem um cara barbudo, cabelão. Tira o ferrolho dele, faça a barba dele, põe uma roupa limpa nele. O faraó está te chamando. Todo mundo sabe, as vacas gordas, as vacas magras. E José ainda falou assim: estou te dando uma consultoria. Põe um cara capaz, ele administra e ele guarda no tempo da riqueza, entendeu? Quando você estiver ganhando bem, sua doida, não compre 5 pares de sapato de uma vez, está entendendo? Você tem quantos pares de sapato? 60, você é uma centopeia. O senhor põe alguém para ir no tempo da fome, o senhor
administre esse negócio. E o faraó disse assim: está todo mundo do faraó lá, uns 500. Os capitães das províncias, os generais, os sacerdotes. E o faraó disse: eu voto nele. Quem é contra, levanta a mão. E os guardas do faraó puxaram a espada. Quem vai levantar a mão? E o faraó disse: eu vou mudar seu nome. Seu nome é Zafanete Paneia, que significa Deus que vê e Deus que fala. E o faraó ainda resolveu um problema. A missa egípcia está encalhada. E o pai dela é o maioral do Egito, da área do sacerdócio, que era uma classe superior. O sacerdote de ontem tinha uma filha maravilhosa chamada Azenate. Ela era uma mulher núbia, de olhos verdes. Morenão, menino. Quase negra. Brupital, encalhadérrima, porque era missa egípcia. E o pai dela disse: não tinha caso com qualquer um. E o faraó, com a cabeça quente: com quem que for casar essa mulher? José! Brupital mesmo. Reconcilie com sua história, com seus pais, com seu nome, com seus parentes, com sua sogra, com o marido que você escolheu, com a mulher que você escolheu. Para de falar que o homem é devagar. E atenção, solteiros, quando pensar em casar, olha mais os defeitos do que a virtude. Porque é os defeitos que vão endeitar seu cabeção. E não casa dizendo: eu vou mudar ele, eu vou mudar ela. Não vai piorar. Aquilo que você gosta é o mel. Reconcilie com sua história. Bora. Quinto. Limpe sua alma de amargura e pecado e culpa. Limpe sua alma da culpa. Os irmãos de José, quando voltaram, verso de número, disse assim: meu pai, verso de número 10, José vai ter ódio de nós. Fala com ele que meu pai mandou falar para ele perdoar a gente. Eu acho que é mentira, porque José conversou com Jacó e Jacó não falou nada. Sabe por quê? Sua alma está cheia de fantasmas. Pecados que você cometeu, jovem. Pecados que nunca foram confessados a Deus. Coisas que estão no seu coração, culpa, roendo sua alma. O tempo não cura pecado, só o sangue do Salvador e a confissão. Os irmãos de José já são avós. E estão lembrando de coisas. José já tem mais de 50 anos. E eles estão lembrando de coisas que fizeram com José quando ele tinha 17. Você precisa derramar aos pés do Senhor os fantasmas que continuam assombrando sua alma. Por isso que o Senhor Jesus diz em sua palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. José já tinha perdoado os irmãos. Quando você lê lá no capítulo 44, 45, José já tinha perdoado. José já tinha se revelado a eles. José disse, eles chamavam José de seu Zafanete Paneia. Na primeira visita, José falou com eles por intérprete. José falava com eles assim, em egípcio. E o intérprete dizia: vocês são espiões. E eles repetiam: não somos. José entendia, mas José fingia que não entendia. Chama esse. Eu dou risada demais na Bíblia, porque Deus é muito bem-humorado. Até que o dia que José falou assim: sai todo mundo. E os egípcios se apavoraram quando eles trouxeram Benjamim. E os egípcios do lado de fora perguntaram: e agora o que vai acontecer? Esses caras não falam egípcio, o homem não fala a língua deles. O que acontece lá dentro? Aí é só ouvir o choro. Aí José falou: vocês estão me chamando de Zafanete Paneia, o maioral do Egito? Eu sou José. Vem cá, Benjamim. Olha os olhos dele e o meu. Olha o nariz, olha a orelha. Ri aí, Benjamim. Igualzinho. José perdoou seus irmãos. Você precisa acreditar no perdão de Jesus. Você precisa conceder perdão.
Você precisa perdoar quem lhe prejudicou. E José chorou. José disse: não tenha medo. E José os consolou e falou ao seu coração. Esse é o ministério da igreja. Sair pela cidade, consolando e abençoando. Nós estamos no quinto, vamos para o sexto. Sexto! Ajude com bondade todos que você puder. E José lhes disse, verso de número 19, não tenham medo, eu não estou no lugar de Deus. Verso 21, eu sustentarei vocês e seus filhos. E lhes falou ao coração. Você precisa sair para essa cidade falando ao coração, porque essa é uma cidade que sofre. Todo mundo está sofrendo. O moço que carrega o lixo, o morador de rua, o bilionário, o dono da empresa, o seu chefe irritante, a moça baladeira, o que fuma, o que puxa pó, o pastor, o padre, o bispo, o pai de santo, a mãe de santo, o presbiteriano, o batista, o pentecostal, o assembleano, todo mundo está sofrendo. Trate todo mundo com bondade. De vez em quando, dê uma oferta para quem carrega o lixo na sua rua. Saia lá fora e põe uma nota na mão dele. Você só vai lembrar que eles são importantes quando tiver a greve. Trate com doçura. Faça um café de vez em quando. Quantos são os que passam na sua rua? 6. Cumpre. Um frango congelado para cada um. Não é na época de Natal, não. Seja um abençoador. Uma moça me atendeu no aeroporto, tão mal educada. E você sabe, no aeroporto a gente passa fome, porque é um assalto. Um cafezinho é 250 gramas de café. Aí eu pedi um cafezinho caro, que eu queria tomar um café. E a moça não deu bola. Falei, ô, gente boa, eu quero um café. Pode esperar, não? Aí eu pensei comigo na hora, chama o seu gerente para mim, porque a gente não briga com as pessoas, chama o gerente. Eu estava com tempo. Falei, ô menina, faz um cafezinho para mim. Aqui paga primeiro. Falei, aceita cartão? Menina, eu estava do lado de cá, ela fez o café e deixou do lado de lá. Até aqui eu fui murmurando contra aquela mulher. Não é possível. O patrão dela está me roubando. E eu estou concordando com o assalto e ele ainda está tratando mal desse jeito. Até que eu cheguei perto dela. Falei primeiro, vem cá, menina. É uma luta levantar cedo e ter que vir trabalhar. Eu imagino, são 9 horas da manhã. Você deve ter levantado umas 6 horas, 4 horas que eu levantei. Eu falei, você aceita uma oração? Posso fazer? Aí pus a mão na cabeça dela, comecei a orar. Falei, Senhor, como o Senhor nos ama, o Senhor fez essa moça levantar tão cedo para me servir um café. Obrigado que ela veio trabalhar. Ela é nas tuas mãos um instrumento de bênção para mim. Senhor, aquilo que estiver machucando o seu coração, um filho doente, uma luta no casamento, uma prestação para pagar que ela está preocupada. Senhor, põe a mão sobre ela e conforta ela com a tua paz. Quando eu abri os olhos, a roupa dela estava cheia de lágrimas. Assim.
Ela abriu a porta e disse: ô moço, deve ser Deus mesmo que enviou o senhor. Porque eu estava pensando, dá um jeito na minha vida, com essa vida tão ruim que eu estou vivendo. Aí o senhor veio rezar em mim. Eu falei: eu também sei benzer. E ela falou: eu posso dar um abraço e um beijo no senhor? Eu falei: minha mulher não tem ciúme não, pode me abraçar e beijar. Todo mundo precisa ser tratado com bondade. José disse: eu vou cuidar de vocês, e eu vou cuidar de seus filhos. Então você precisa de parar de dizer assim, que sua família é explorador de você, todo problema te liga, esses ladrão. Ainda bem que eles têm uma referência, que é a sua vida. E alegre-se com o Senhor, porque você virou uma referência. Todo mundo. A palavra de Deus diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque fazer o bem também cansa. Mas a palavra de Deus diz: creia em Jesus de Nazaré, que andou em todo lugar fazendo o bem. Olhe para o futuro com esperança. Aceite sua finitude. Lamente suas dores. Descubra o contentamento nas dores da vida. Perdoe os que lhe prejudicaram. Reconcilie com a sua história. Seja bondoso para com seu próximo, quem quer que seja ele. Se um crente aqui não pode orar por um político ou por um ministro do STF, ele é idólatra, porque ele é maior do que Jesus, que deu a vida por todos os pecadores, e você não sabe se eles serão nossos irmãos daqui a pouco. A moça baladeira de hoje, sensual, com o busto de fora, as pernas torneadas, dançando seminua na boate, daqui a uns 3 meses, pode ser nossa líder de célula, a menina de oração da igreja, o exemplo, a futura mulher do presbítero, do pastor, a mulher que vai liderar uma universidade cheia de fé e do Espírito Santo. Não olhe a aparência, olhe o que o Senhor faz e trata todo mundo com bondade. E vamos encerrar? É o 6 ou o 7 agora? 7. Cultive uma esperança viva, que Deus fará obras maiores. Deus vos visitará. José está dizendo, ele fez a promessa a Abraão, que meu pai sabia, fez a Jacó, que meu pai sabia, fez a Isaac, meu bisavô, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, meu bisavô, meu avô, meu pai, Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó falou: Manassés e Efraim são meus filhos. Você só vai ter filho depois da 2ª geração. Quando Efraim e Manassés gerarem filhos, esses serão seus filhos. Por isso que diz que José tomou no joelho os filhos de Maqui, agora que são os filhos dele. Ele adotou os netos como filho dele, porque Efraim e Manassés, Jacó falou, eles são meus. É Deus. Você precisa olhar para o futuro com esperança. Bom, a esperança sua não pode ser que você vai ganhar mais dinheiro. A esperança sua não pode ser que você vai viver 120 anos, 130, porque não vai. Pode tirar seu cavalo da chuva. A esperança, enquanto você vive, você glorifica o Senhor, você glorifica Jesus, você ama o próximo. Qual é o maior pecado que uma pessoa pode cometer? Quebrar o maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento. E não adulterar, mentir, homossexualidade. Isso é porque deixou de amar a Deus, virou idólatra. Pastores viram idólatras, presbíteros, empresários, donas de casa, gente que tem dinheiro e gente que não tem dinheiro, vira idólatra, porque ele vai para o centro. Mas José é o segundo maior daquele tempo, e diz assim:
Deus vai visitar. Não esqueça, olhar a promessa. Não esqueça, olhar quem é Deus. Não esqueça, olhar o que Deus fará. Deus vai levar vocês para Canaã. Ei, olha com os olhos do Novo Testamento. Nossa esperança não é viver mais e ter mais dinheiro, ter mais roupa, passear mais, comer mais, tudo isso é bom. Nossa esperança é que, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você precisa estar na primeira ressurreição e você tem que resolver isso hoje. Reconciliar com Cristo. Pela graça de Deus, meu pai já está me esperando para a primeira ressurreição, seu Natalão. Ana Maria, minha primeira esposa, que morreu no Senhor, já está me esperando para a primeira ressurreição. E um dia vocês vão ouvir, pastor Jeremias, estou na primeira ressurreição. Você vai estar lá? Tem que resolver. Diz a palavra de Deus. Se ouvirdes o Evangelho, não endureça o seu coração. Eis agora a hora oportuna. Deus os visitará. E José ainda fala uma coisa interessante. E eu não quero ressuscitar aqui não. Quero ressuscitar em Canaã. O dia que fui embora daqui, leva meus ossos. 430 anos depois. Quando Moisés está tirando o povo do Egito, um pastor brincalhão falou, pois é, Moisés está tirando o povo do Egito e já falando com os irmãos, pede as joias dos egípcios, pede os tambores do Egito, pede do Egito isso, aquilo, e Moisés está indo lá buscar os ossos do José. O pastor é assim, sempre leva o osso, aleluia. E lá no livro de Josué diz que os ossos de José foram enterrados em Canaã. Sabe o que é isso? Esperança na ressurreição. O livro termina com a esperança na ressurreição e no avivamento. Deus nos visitará e pior. Deus nos visitará. Vamos ficar em pé? Irmão, levante suas duas mãos e glorifique ao Senhor, se Ele te deu alguma palavra. Glorifique em voz alta. Diga ao Senhor, como Ele é generoso e olhou para o seu coração e se compadeceu de todos nós. Pode baixar sua mão. Uma pergunta. Tem alguém aqui que ainda não se batizou e que precisa fazer isso? Levante a mão onde estiver. Não me batizei ainda, eu vou me batizar. Desse lado tem alguém? Aqui tem alguém? Lá em cima? É bandeirão, assim. Se for batizar, não é coisa de gente covarde, não é gente de substância. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que está fora da comunhão da igreja? Continua crente, mas precisa voltar à comunhão da igreja. Tem, irmão? Levanta a mãozinha sua assim, dizendo, ó, isso, menino, resolva isso, resolva isso. Igrejas perfeitas não há, mas também quando você chegar, nós estamos aqui para te aturar. Aleluia. É uma bênção, irmão. Nós somos a família. Mais uma vez, erga suas duas mãos e fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí vire para umas duas ou três pessoas, impõe as mãos sobre ele, olhando para ele, e diz assim: estamos juntos na primeira ressurreição, hein? Fala com ele: estamos juntos na primeira ressurreição, hein? Ou então nós estamos vendo o relâmpago. Vamos agradecer o Senhor.